Você sabia que alguns dos pratos mais amados da culinária brasileira já foram considerados crimes? Cachaça, queijos e até mesmo leite foram proibidos em diferentes momentos da história. E quem desafiava essas leis podia acabar na cadeia. Mas como isso foi possível? A resposta está nas raízes da nossa cultura alimentar. Hoje você vai descobrir 10 alimentos brasileiros que já foram ilegais. Contrabando, tráfico, prisão. Não estamos falando de crime organizado, estamos falando da comida que a sua avó preparava. Fica até o final porque a história número 10 vai te surpreender. Vamos lá. Vamos começar pela bebida mais brasileira de todas, a cachaça. Em 1635, a coroa portuguesa proibiu a produção, venda e até o consumo da cachaça na colônia. O motivo? Ela estava destruindo o negócio da bagaceira portuguesa. A cachaça brasileira era melhor e mais barata. Portugal não aguentou a concorrência e simplesmente proibiu. Imagine a cena. Você tem engenho de açúcar, produz cachaça como subproduto. De repente, um decreto real te transforma em criminoso. A pena: multa pesada, fechamento do engenho, até prisão. Mas o povo brasileiro não aceitou calado. Em 13 de setembro de 1661, aconteceu a Revolta da Cachaça no Rio de Janeiro. Comerciantes e produtores se rebelaram contra os altíssimos impostos e a proibição disfarçada. Foi uma das primeiras revoltas populares contra Portugal e funcionou. Hoje, patrimônio nacional, a cachaça nasceu como bebida de resistência. Cada caipirinha é história de rebeldia. 1938. Getúlio Vargas decreta: toda cachaça precisa ter registro oficial. Rótulo padronizado, imposto pago, fiscalização rigorosa. Sem registro, crime. Quem produzia cachaça artesanal em casa ou no sítio virou criminoso. Seu avô fazia cachaça há 50 anos. Agora precisava de alvará e burocracia. A maioria nem sabia ler. Como iam registrar? Resultado: milhares de produtores passaram a operar na ilegalidade. Polícia apreendendo garrafas, alambiques destruídos, multas pesadas. Vargas queria controles e impostos, mas criminalizou uma tradição centenária. Hoje, para ser legal, registro na Receita, certificação sanitária, rótulo aprovado. Mas no interior, ainda tem cachaça de alambique em garrafa PET, ilegal, mas viva. Agora vamos para um alimento que até hoje é proibido e que sua avó muito provavelmente consumia, o leite cru, aquele direto da vaca sem pasteurização. Em 1969, o Ministério da Agricultura proibiu a venda de leite sem tratamento térmico. O motivo era a saúde pública, tuberculose bovina, brucelose, salmonela. Doenças graves que o leite cru pode transmitir. Mas aqui está o absurdo. Durante séculos, brasileiros tomaram leite cru. Era costume da roça, da fazenda, do interior. Leite fresquinho direto da ordenha. De repente, isso virou crime. Multa pesada, apreensão de produto, fechamento de queijaria. E olha só, muitos queijos artesanais famosos brasileiros eram feitos com leite cru. Queijo Minas, queijo do Cerro, queijo da Canastra. Tradições centenárias viraram ilegais da noite para o dia. Produtores que sustentavam famílias há gerações viraram criminosos. Hoje, a lei mudou um pouco. Desde 2011, o MAPA permite queijos artesanais de leite cru se seguirem regras rígidas de maturação e higiene. Mas para consumo direto, ainda proibido. Se você comprar leite cru direto do produtor, tecnicamente, está cometendo crime sanitário, mesmo que sua família faça isso há 100 anos. E se você acha que leite cru é polêmico, espera até conhecer a bebida proibida número 4. Antes de revelar a bebida número 4, uma pausa. Se essas histórias estão abrindo seus olhos para os crimes da cozinha brasileira, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal para continuar esta investigação. Ainda restam 7 alimentos proibidos nesta lista, e o número 10 pode estar na sua cozinha neste momento. Vamos continuar. A bebida número 4 vai surpreender você.
O absinto, a famosa fada verde. Em 1905, o Brasil proibiu a fabricação, importação e venda de absinto. O motivo? Consideravam a bebida um alucinógeno perigoso. A culpada era a tujona, uma substância presente no absinto que, segundo diziam, causava loucura e alucinações. Aqui está o absurdo. O absinto era consumido amplamente em cafés europeus, especialmente entre artistas e intelectuais da Belle Époque. Van Gogh, Baudelaire, Verlaine, Oscar Wilde. Muitos artistas da época consumiam a bebida. No Brasil, a elite intelectual também tinha acesso ao absinto. Mas em 1905, uma onda de pânico moral varreu a Europa e chegou aqui. Culparam o absinto por suicídios, crimes, loucura. A Suíça proibiu primeiro, depois França, depois o mundo todo copiou. O Brasil seguiu a onda. De repente, consumir absinto virou crime. Importar uma garrafa? Apreensão e multa pesada. Servir num bar? Fechamento do estabelecimento. Mas aqui está a verdade científica. A tujona no absinto não causa alucinações. O que causava os problemas era o teor alcoólico altíssimo, entre 60% e 75%. As pessoas ficavam embriagadas, não alucinadas, mas o mito da fada verde já estava criado, e o absinto pagou o preço. Hoje, o absinto voltou a ser legal. Nos anos 2000, estudos científicos provaram que a tujona em doses controladas é inofensiva. A União Europeia liberou primeiro. O Brasil seguiu. Hoje você pode comprar absinto em lojas especializadas. Mas durante 95 anos, essa bebida foi proibida por um mito. Uma bebida criminalizada não por dados científicos, mas por pânico moral e histeria coletiva. E se o absinto foi proibido por mito, o alimento número 5 foi proibido por destruição ambiental. A palmeira juçara é nativa da Mata Atlântica. E desde 2008 sua extração é crime ambiental. Lei 9.605/98, artigo 46. Pena de 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa de R$ 100 a R$ 300 por árvore cortada. Mas calma. Por décadas, o palmito juçara foi o palmito brasileiro. Aquele que você comia na salada, na pizza, no restaurante. O problema? Para tirar o palmito, você mata a árvore. Ela não brota de novo. A extração predatória quase extinguiu a espécie. E pior, os palmiteiros cortavam ilegalmente dentro de parques nacionais. Cozinhavam o palmito ali mesmo, na mata, sem higiene. Muita gente pegou botulismo de palmito ilegal. Doença grave, às vezes fatal. A fiscalização ambiental intensificou as operações. Hoje, extrair palmito juçara significa destruir um ecossistema que alimenta 60 espécies de animais. Hoje, o palmito legalizado vem da pupunha. É cultivado de forma sustentável, não extraído da mata. A planta brota de novo depois do corte. O palmito juçara? Esse virou símbolo de conservação. Consumir palmito extraído ilegalmente é crime ambiental e colabora com a extinção de uma espécie fundamental para a Mata Atlântica. Palmito juçara era alimento. Hoje é patrimônio ambiental protegido. Mas a próxima comida era cultura atacada. Durante décadas, as comidas de terreiros de candomblé e umbanda enfrentaram perseguição. Acarajé, abará, vatapá, quando servidos em rituais religiosos, eram considerados crime. Autoridades invadiam terreiros sob acusação de práticas ilegais. E a comida? Era considerada prova de crime. Potes de barro, oferendas, tudo apreendido. Não era lei escrita contra a comida. Era intolerância religiosa institucionalizada. Religiões de matriz africana eram classificadas como baixo espiritismo, considerado contravenção. A comida sagrada dos orixás era vista como feitiçaria. Baianas que vendiam acarajé na rua precisavam de licença especial da Delegacia de Costumes. Eram fiscalizadas constantemente. Era discriminação contra tradições africanas. Na década de 1960 e 70, a vigilância aumentou. Terreiros eram monitorados constantemente. A comida que alimentava os orixás era vista com desconfiança pelo Estado.
Mães e pais de santo resistiram, mantiveram as tradições vivas mesmo sob ameaça. Décadas de luta pela liberdade religiosa, pela dignidade das tradições africanas, até que em 2004 o acarajé foi reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro. O vatapá virou patrimônio imaterial da Bahia. Vitória após séculos de resistência. Hoje, baianas de acarajé têm ofício reconhecido, mas ainda enfrentam desafios. A comida que era crime, agora é símbolo do Brasil. Levou séculos, mas a comida dos orixás conquistou seu lugar de respeito. Comida de terreiro enfrentou intolerância religiosa, mas a próxima comida foi burocracia contra a tradição centenária. O queijo Minas artesanal tem 300 anos de tradição, mas durante décadas foi proibido. Por quê? É feito com leite cru, sem pasteurização. A vigilância sanitária exigia 60 dias de maturação mínima, mas os queijos tradicionais eram consumidos frescos, com 7 a 15 dias. Famílias que faziam queijo há gerações viraram criminosas da noite para o dia. A Anvisa apreendeu toneladas de queijo em feiras e mercados. Produtores artesanais foram multados pesadamente. Mas o queijo Minas de leite cru é seguro quando bem feito. A legislação ignorava a ciência do fermento natural, do pingo. Ignorava 300 anos de tradição, sem casos graves de doença. Foi preciso mobilização de produtores e consumidores. Em 2013, o governo reconheceu o erro. Permitiu maturação menor para regiões com certificação, mas até hoje, muitos produtores artesanais enfrentam burocracia excessiva. Hoje, o queijo Minas artesanal é patrimônio cultural brasileiro, tem indicação geográfica protegida, é exportado para o mundo. Mas o queijo que alimentou Minas Gerais por 3 séculos precisou de guerra judicial para ser legalizado. Queijo Minas enfrentou burocracia sanitária, mas a próxima caça foi extinção da fauna. Capivara, paca, tatu, jacaré, veado. Até a década de 1960 eram comida comum no interior do Brasil. Hoje, crime ambiental, a Lei 9.605/98 proíbe caçar, vender ou consumir carne de animais silvestres nativos. Pena de 6 meses a 1 ano de detenção, mais multa. Mas espera. Durante 400 anos, essas carnes sustentaram comunidades rurais brasileiras. Ribeirinhos, sertanejos, povos tradicionais, da Amazônia e do Pantanal. A lei ambiental foi necessária para proteger espécies ameaçadas, mas criminalizou práticas alimentares centenárias. Tradições de 400 anos viraram crime. Aquele avô que caçava paca para alimentar a família virou criminoso. O pescador ribeirinho que pegava jacaré no Pantanal, considerado contraventor. A lei não distinguiu caça predatória comercial de caça de subsistência familiar. E até hoje, o debate sobre o manejo sustentável de espécies continua em aberto. Hoje, carne de caça só é legal se vem de criadouros certificados pelo IBAMA. Capivara, jacaré, avestruz criados em cativeiro controlado, com fiscalização sanitária rigorosa. Mas a carne que seus avós caçavam na mata para sobrevivência? Essa se tornou crime ambiental. Carne de caça virou crime para proteger a fauna brasileira da extinção. Mas o próximo produto foi burocracia sanitária contra o pequeno produtor rural. A manteiga de garrafa é tradição nordestina. Aquele líquido amarelo dourado feito de nata de leite clarificada. Mas, durante décadas, vender manteiga artesanal sem registro do Ministério da Agricultura era crime. Milhares de pequenos produtores operavam na ilegalidade. O problema não era a manteiga, era a burocracia. Para ter registro, o produtor precisava de laboratório para análise, inspeção sanitária periódica, rótulos padronizados e nota fiscal. Tudo isso custava caro, produtores artesanais não tinham como pagar. Resultado? A manteiga de garrafa que temperava o baião de 2, o cuscuz, a macaxeira. Essa era vendida escondido, em garrafas PET recicladas, sem rótulo, de mão em mão.
Hoje existe legislação para agroindústrias familiares. Permite produção artesanal em pequena escala com burocracia reduzida. Mas ainda assim, muita manteiga de garrafa no Nordeste é vendida na informalidade. A tradição sobrevive mesmo que fora da lei. Mas a próxima comida? Essa até hoje é crime e todo mundo come. Falta só mais uma. E essa você provavelmente já comeu. Deixa o like e vem comigo descobrir qual é. Todo ano, entre maio e julho, acontece a Corrida da Tainha, no sul do Brasil. Cardumes enormes migram para desovar. E pescar tainha fêmea com ovas durante o período de defeso é crime. Lei de pesca. Multa de R$ 700 a R$ 100 mil, dependendo da quantidade apreendida. Mas aqui está o problema. A tainha com ovas é a mais gorda, a mais saborosa. É a que todo mundo quer comer. É a iguaria dos restaurantes do litoral. Pescadores artesanais dependem dessa pesca para sobreviver o ano todo. Mas é proibida. Restaurantes do litoral vendem tainha com ovas como prato especial. Todo mundo sabe que é ilegal. Todo mundo faz mesmo assim. A fiscalização acontece, mas é insuficiente para o tamanho do problema. Toneladas de tainha ilegal são comercializadas todo ano no sul do Brasil. E o pior, o consumidor final nem sabe que está cometendo crime ao pedir no restaurante. Você pediu tainha assada com ovas? Tecnicamente, você é cúmplice do crime ambiental. Até hoje, a tainha com ovas é proibida durante o defeso, mas continua sendo a mais vendida. É o crime que todo mundo comete sem saber, porque ninguém fiscaliza o prato, só o pescador. Essas foram as 10 comidas que eram ou ainda são ilegais no Brasil, histórias que ninguém conta. Essas 10 comidas provam uma coisa: nem sempre a lei reflete a tradição. Mas tem algo curioso. Enquanto o vice-imundo governo proibia cachaça e queijo artesanal, o Brasil abria as portas para imigrantes com seus pratos estrangeiros e os transformou em brasileiros. No próximo vídeo, 10 comidas de imigrantes que viraram brasileiras. Qual te surpreendeu mais? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Esse foi Raízes à Mesa. Preservando memórias.